pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa próxima aula de bioinformática. Eu gostaria aqui nessa aula conversar um pouquinho com vocês sobre análise comparativa de sequências de DNA e de proteína, tá? E com um conceito muito simples, muito importante, que é como que eu posso, a partir de sequências de DNA e de proteína que eu tenho disponível, posso comparar com determinados bancos de dados e, a partir disso, chegar a alguma conclusão quanto à sua função, quanto à sua descrição, enfim, dessa sequência. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala em análise comparativa, a gente pode pensar aqui no princípio do Google. Né? Lá no Google, quando vocês fazem uma consulta, no Google vocês podem colocar lá um nome, né? Por exemplo, colocar meu nome, Glauber Wagner, vai aparecer lá vários Glauber, né? Se vocês colocarem entre aspas, essa busca ela vai ser restrita apenas no meu nome. Possivelmente a busca, o escopo de busca vai ser reduzido e vocês vão ser muito mais assertivos daquilo que vocês estão procurando. Tá? O Google obviamente usa seus próprios algoritmos para fazer essas buscas e a análise de similaridade não é diferente. Tá bom? Então, em biologia, a gente também usa muito esta questão da similaridade da seguinte forma. Então, você tem uma sequência e você tem outra sequência. A pergunta que eu faço para vocês é quais são as semelhanças entre essas duas sequências? Olhando para elas, vocês conseguem encontrar as semelhanças delas? Eu só encontro uma. As duas são formadas por bases, certo? As duas são formadas por base. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você tem essa sequência aqui, vamos supor que essa aqui fossem sequências completas, né? Então, quem me garante que este C aqui, você pode ir fazendo a tradução dela a partir desse C, A, T, T, poder começar daqui. Será que, na realidade, essas sequências não seriam, esse A, G, não seria T, A, T, 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 C no início do meu gene? Ou seja, isso aqui está invertido em relação àquele? Então, se a gente olhar, obviamente, as bases em si, beleza, GA termina com GA, aqui tem GA, beleza, tudo bem, é parecido, realmente é parecido. Agora, será que elas realmente são similares? Será que isso aqui não é um artefato delas estarem posicionadas no final? Então, a gente precisa ter algoritmos para encontrar as semelhanças em nível de sequência entre este cara aqui e este cara aqui de baixo. Tá? Então, por que a gente compara as sequências? Primeiro, a gente vai identificar similaridades e, obrigatoriamente, também diferenças entre organismos olhando exclusivamente para suas sequências de DNA ou de proteína. É possível a gente estudar a relação e a diversidade genética e a própria evolução dos organismos que você está estudando. Então, se você tem uma sequência de DNA de um grupo, de uma espécie, e você tem outras sequências da mesma posição, da mesma região de genoma, enfim, em outras espécies, você vai poder avaliar, por exemplo, o nível, a taxa evolutiva, a taxa de mutação entre essas espécies. A outra coisa que eu posso avaliar, entre a mesma espécie, né? Então, entre indivíduos, eu posso avaliar qual é a taxa de mutação entre indivíduos da mesma espécie. Então, para isso, eu preciso comparar a sequência, eu preciso fazer análise comparativa de sequência para chegar a essas conclusões, né? Eu posso fazer a busca, obviamente, por mutações pontuais, né, que pode ser utilizado como marcadores genéticos. Isso também é bastante interessante, né, o uso desta abordagem. Entender a interação entre proteínas e fármacos. Então, para que eu possa fazer uma análise que nós chamamos de docking molecular, ou até mesmo a interação entre proteína e proteína, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar duas sequências de forma primária, de proteína uma com a outra, e comparar se elas têm semelhanças, ou verificar se elas têm regiões que permitam com que elas façam essas interações, né, que são chamados domínios de interação proteína-proteína. Também a gente pode investigar, obrigatoriamente, né, a estrutura dos genes, né, as janelas de leitura, as distribuições de intro e exon, ou a presença de elementos regulatórios, enfim, a gente pode, então, utilizando comparação de sequência, identificar se o gene da espécie A com o gene da espécie B tem a mesma estrutura, se eles estão de forma que a gente chama de sintênicos, ou seja, aqui da espécie A você tem o gene A e o gene B, na espécie B você tem o gene B e o gene A, ou seja, eles estão invertidos em termos de posição, então eles têm uma alteração de sintenia, de organização genômica. Tá? Bom, então o que acontece quando a gente faz a busca de similaridade é o seguinte, gente, olha só,
Então vocês têm ali, por exemplo, uma sequência de proteína, certo? Essa sequência de proteína aqui. E vocês têm outras duas possibilidades de proteína aqui para comparar. Se você olhar esta sequência proteica e comparar com esta sequência de proteína aqui, vocês podem encontrar 14 caracteres similares. Vamos comparar aqui. Quantos aminoácidos eu tenho similares entre esta e essa sequência? Agora, vamos pegar isso aqui, esta sequência com esta outra sequência. Veja, a ordem dos aminoácidos desta aqui é diferente desta aqui. É um pouquinho diferente dessa aqui. Se a gente comparar, a gente vai dizer, opa, se eu só olhar pelo número de caracteres, eu vou dizer que elas são, as duas são parecidas. Então você tem 14 caracteres similares aqui, 14 caracteres, consequentemente, aminoácido aqui, igual. Ou seja, a composição de aminoácido desta proteína é igual desta e desta. Agora, qual delas duas é a mais similar? Consequentemente, podendo ter a mesma função. Certo? Porque aqui, vamos supor que eu tenho uma determinada função x e aqui ela desempenha uma função y. Aí eu quero saber, além da sequência, da similaridade em sequência, eu quero predizer qual é a função desta minha proteína. Então, para que eu possa organizar isso de tal forma, a gente tem que utilizar algoritmos que permitam fazer essas comparações. Tá? Para a primeira parte que a gente tem que fazer, a gente precisa obrigatoriamente fazer uma etapa que a gente chama de alinhamento de sequência. Então, você pega a sua sequência de DNA ou a sua sequência de proteína, alinha com a sequência lá do banco de dados ou uma outra sequência que você está querendo comparar e, vejam, o algoritmo ele vai colocar de tal forma em que, olha, essa adenina ela é similar a essa adenina, citosina com citosina. Opa, aqui já é diferente. E aí ele vai começando a ver diferenças. Ele às vezes pode fazer o que a gente chama de abertura de gaps, passar um pouquinho isso para acomodar esta região toda aqui que é mais similar. Então, os programas de alinhamento, eles tentam organizar uma sequência com outra de forma com que o nosso valor desse alinhamento seja extremamente alto, que a gente chama de valor de score. Então, ele tenta organizar uma melhor posição, né, de acordo com a tua sequência. Então ele vai ajustando a sequência em que no final você tem um valor de score alto que demonstre que esta sequência ela é similar a esta outra aqui de baixo, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Além de ser dado esse score, o que a gente pode ver com esses alinhamentos são, por exemplo, aqui ó, eu tive que fazer uma inserção, aqui eu tenho um mismatch ou uma mudança de base. Ou seja, com os alinhamentos, além de ver o que é mais, se as duas sequências são similares, eu consigo ainda verificar as diferenças e, talvez, o que essas diferenças podem impactar em nível de estrutura, por exemplo, de uma proteína. Né? Por exemplo, essa guanina com adição de citosina aqui, vai dar alguma diferença na composição aminoácidica? Ou, vamos supor que eu tenho esse ACG aqui como sendo um códon. Vejo, eu tive uma inserção de uma deleção aqui, provavelmente nesta sequência aqui, este A pode ter sido perdido, ou este A pode ter sido inserido evolutivamente. Então eu tenho uma diferença entre essas duas sequências, tá? Que a gente pode ver pelos alinhamentos. Bom, e aí a gente tem algumas perguntas, né, sobre alinhamento, que é, qual é o melhor alinhamento? Qual que é o melhor alinhamento possível? Tá? Geralmente esses algoritmos eles fazem um monte de alinhamento, fazem um monte de cálculo matemático para encontrar o melhor alinhamento possível. Né? Segunda coisa que é possível determinar estatisticamente qual que é o melhor alinhamento? Então, com base em uma sequência de DNA comparado com uma outra sequência de DNA, eu tenho uma possibilidade infinita de alinhamentos. Qual é o melhor alinhamento? Qual é aquele que representa a melhor similaridade entre as duas sequências? Né? Segundo, terceiro, a gente consegue quantificar o alinhamento entre as sequências, ou seja, eu consigo dar um valor, ponderar um valor de similaridade entre essas duas sequências.
E, por fim, qual o melhor algoritmo para a gente utilizar para fazer um alinhamento, fazer uma análise de similaridade entre duas sequências. E aqui existem diferentes algoritmos e diferentes tipos que a gente pode utilizar. Tá? Eu, obviamente, vou explicar um para vocês que é o mais simples, na verdade é o mais utilizado dentro da bioinformática até hoje, tá? Que é o BLAST, mas existem outros programas que a gente pode utilizar. Bom, então, para tentar responder estas perguntas, né, a gente tem que alçar mão de certas estratégicas. Então, por exemplo, um alinhamento entre duas sequências, ele pode ser utilizado e pode ser quantificado a partir de uma matriz de identidade ou de substituição. Tá? Então, o que acontece? Você pega uma sequência, alinha com a outra sequência. Aqui ele deu o exemplo da palavra what e why. Então, ele colocou a palavra what aqui em cima, a palavra why aqui embaixo, certo? Contiguamente, e aí ele começa a alinhar. Opa, aqui ele teve que abrir um espaço entre elas para poder alinhar, para ficar no mesmo número de caracteres entre elas. Aí aqui tem o W, ok, beleza, bateu o X aqui, vai dar uma pontuação, o H vai dar uma pontuação, e aí olha só, eu tenho aqui aqui eu tenho 4 letras, enfim, aqui eu tenho 13, então eu tenho que andar aqui na horizontal para poder organizar melhor esse meu alinhamento. Isso significa gerar um gap aqui. Então ele gera um gap para depois poder alinhar esse T com o Y aqui no final, obviamente dando uma pontuação diferente. Isso aqui é só uma ideia de vocês entenderem que a matriz de substituição, identidade, ela é basicamente, a gente fala que ela é par a par, ou seja, ela alinha uma sequência contra outra sequência e vai navegando por dentro desse alinhamento e gerando as suas pontuações. Tá? Então, quando duas sequências elas são pareadas, né, desta forma aqui, é possível identificar aonde estão as similaridades entre elas e é possível identificar onde estão as sequências, as diferenças entre elas, tá? E aí se gera uma pontuação. Então, para ficar mais claro para vocês aqui, é o seguinte, olha só. Então, o que você pode ter? Toda vez que você tem um alinhamento e você alinha uma adenina com uma adenina, lá no BLAST ele vai dar um valor, por exemplo, de 5, ele vai dar um score, uma pontuação. Quando ele alinha uma adenina com uma timina, ele vai dar uma pontuação de -4. Uma timina com timina, pontuação de 5, e assim por diante. Então ele vai fazendo certas ponderações aqui, vai dando valores, e a soma desses valores é que vai gerar um cálculo em que eu posso, então, estimar e dizer, olha, as minhas duas sequências que estou analisando, elas são similares ou elas não são similares. Tá? Aqui, só para mostrar para vocês que existe, às vezes, alguns algoritmos utilizam valores diferentes para taxas de transição e transversão. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, a adenina com timina, o valor 5, mas se eu pegar uma adenina com uma guanina, por exemplo, eu vou ter uma penalidade, uma taxa de transversão menor. Tá? Bom, além dessas matrizes de substituição em nível nucleotídico, eu tenho o que a gente chama de matriz de substituição quando a gente fala em proteína. Ou a gente vai ver duas matrizes aqui, que são a Blossom e a PAN, que vai ficar mais claro para vocês. Então essas matrizes, na realidade, elas contêm, como mostrei anteriormente, valores de score distintos para cada substituição. O que essas matrizes levam em consideração? Primeiro, que substituições mais comuns têm uma penalidade menor do que as mais raras. Ou seja, vamos supor que sempre que eu tiver a troca de um aminoácido para outro, e essa troca ela é bastante frequente quando eu comparo um conjunto muito grande de alinhamentos, eu vou penalizar isso de forma mais branda, porque isso passa a ser quase que frequente, comum. Então, seria até normal eu encontrar essas diferenças entre as duas sequências. Agora, quando eu tenho um aminoácido, por exemplo, eu tenho uma arginina e ela troca por um triptofano, isso é uma mudança de códon bem significativo, e a arginina, ela tem uma característica hidrofílica e o triptofano completamente hidrofóbico, ou seja, você acaba tendo uma mudança completa de estrutura de proteína, e isso é muito mais raro para manutenção de função. Então, vai ter uma penalidade muito maior. Então, o que acontece? Existem duas matrizes de substituição de proteína, tá?
que são bastante comuns, que são as matrizes chamadas PAM e as matrizes BLOSSOM. Eu vou já mostrar BLOSSOM para vocês. Mas a PAM, ela foi desenvolvida, veja, em 1970, ou seja, antes de ter computador, né, antes de ter algoritmos de bioinformática, para a gente fazer essas análises, ela já foi desenvolvida por essa bioquímica aqui, que você já deve ter ouvido falar ela nas aulas de bioquímica, né? Então ela já mostrou isso, né, que de acordo com as características de alguns aminoácidos, eu tenho maior frequência ou menor frequência de alteração quando eu comparo duas proteínas iguais, tá? Da mesma função. Então, o que é essa matriz? É muito utilizada quando a gente está falando para organismos filogeneticamente relacionados, ou seja, ela vai ter pouca alteração de nível proteína entre um e outro, e a gente usa uma PANC chamada 250 quando a gente está trabalhando com organismos muito divergentes, ou seja, você é mais permissivo em aceitar mais alterações na proteína. Essa que é a lógica dela. Existe uma outra matriz chamada matriz BLOSSOM, tá, que é talvez uma das mais utilizadas hoje, geralmente a BLOSSOM 60, a BLOSSOM 75, enfim. Mas essa matriz, o que eles fizeram? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Eles pegaram certas proteínas com a mesma função, mesma característica, bem parecidas umas com a outra, fizeram uma análise de alinhamento entre todas contra todas e identificaram blocos, regiões em que eram extremamente conservadas e regiões menos conservadas. Aí eles pegaram para cada uma desses alinhamentos, assim, com várias sequências, e aí eles observaram o seguinte, por exemplo, nessa matriz BLOSSOM 62, sempre que eu tiver uma cisteína alinhada com uma cisteína lá no meu alinhamento, eu vou dar um peso 9. Agora, vejam só, se eu tiver uma cisteína alinhada com uma glicina, eu vou dar uma penalidade aqui de menos 3. Vocês observam isso? Então aqui a gente tem, quando o aminoácido alinhado com ele mesmo, ele não vai dar penalidade, vai dar um valor alto, certo? Aqui, ó. Veja que o triptofano, que é esse cara aqui, tá? Ele tem um valor bastante elevado, né? 11, ou seja, o score dele, se eu, num alinhamento de duas proteínas, um triptofano alinhar com um triptofano, ficar um embaixo do outro certinho, durante o meu processo de formação do alinhamento, ele vai dar um peso de 11. Por quê? Alguém consegue me explicar por que o triptofano ele tem esse valor alto aqui quando eu encontro ele com ele mesmo? Vamos lá no código genético. Vamos lá ver a tabela de código genético. Tá? A tabela de código genético. Quantos códons codificam para o triptofano? Um só. Ou seja, vejam, o triptofano é codificado por um único códon, enquanto a maioria dos outros são codificados por 2, 3, 4, até 6 códons, em algumas espécies até muito mais. Então, assim, você tem aqueles aminoácidos extremamente, entre aspas, raros, ou seja, codificados por apenas um códon, vocês percebem que a mudança de uma base naquele códon, o que vai acarretar? Uma mudança direta. Eu mudei uma base, seja a primeira, a segunda ou terceira do códon, ela já vai mudar o resíduo. Concordam comigo? Então, ter um triptofano alinhado com um triptofano, isso significa que você teve pouca mutação naquele gene, certo? Naquela região, e você teve uma manutenção muito forte ali da função daquele carinha que está aqui naquela posição. Ou seja, você tem que dar muito peso para isso. Você tem que dizer, olha, se isso foi mantido aqui, então vamos ponderar bem esse peso. Agora, vocês observam aqui que há penalidades, né? Então, por exemplo, vamos procurar aqui uma penalidade grande aqui, ó. A gente tem aqui, ó, cisteína com o ácido glutâmico aqui. O que acontece aqui? Você tem uma mudança de característica. Aqui nós temos esse cara aqui, que vocês lembram que ele tem a cisteína tem um enxofre, então tem aquelas pontes de sulfeto que são muito utilizadas para fazer dobramento das proteínas, tá? Para fazer os folding das proteínas. Aí você muda para um aminoácido ácido, ou até mesmo básico, ou até, por exemplo, um hidrofílico aqui, menos 3, o que acontece? Você troca a cisteína por um aminoácido hidrofílico, qual que seria a chance, o que poderia acontecer com aquela minha proteína? Imagina que você tem
uma alça da proteína, aqui você tem uma cisteína, outra cisteína, e aqui você tem a ponte de sulfeto formando a alça da proteína. E aí você troca esse cara aqui por uma prolina. O que vai acontecer? Cisteína, prolina. Vocês observam que você tem uma grande chance de mudar a conformação da proteína aqui? Conseguem ver isso? Então eu tenho que penalizar isso aqui, porque isso aqui é pouco frequente. Porque isso aqui provavelmente você vai ter uma mudança de proteína e aí essa mutação ela pode ser inclusive deletéria, ou seja, o organismo não prevalecer com aquilo. Então, num conjunto de análise de vários alinhamentos, é pouco frequente que haja estas mudanças. Então, penalize bastante essas mudanças, tá? Então aqui, ó, substituição entre mesma categoria bioquímica, a gente poderia pensar assim, ó, vamos pensar aqui uma membrana, tá? Bicamada lipídica. O que vocês acham, como é que vocês acham que seria uma composição de uma proteína canal? Então uma proteína aqui que ela vai fazer um canal aqui dentro, ó. Vai promover esse canal aqui, opa, para passar aqui um íon. Como é que seria a composição dos aminoácidos que estão nessa face externa aqui do canal, dos aminoácidos que estão na face interna da membrana e esses que estão na face intracelular? Vocês concordam comigo que aqui é extremamente hidrofóbico? Concordam comigo? Na parte interna da minha membrana é extremamente hidrofóbico? Então, aminoácidos hidrofóbicos, esses carinhas aqui, ó, eles têm a tendência de estarem dentro dessa área aqui, formando a região da membrana, a camada ali da proteína que vai ser transmembranar. Possivelmente, na parte mais interna do canal, nós podemos ter os aminoácidos hidrofílicos, mas a gente teria lá uma composição assim, você teria um canal aqui, a parte hidrofóbica, aí faria um loopzinho, uma parte hidrofílica aqui, ou até mesmo a partir de uma alfa-hélice, você teria aqui os hidrofóbicos e aqui os hidrofílicos. Então, aqui interagindo com a membrana e aqui deixando aberto a luz do canal aqui para poder passar o íon. Então, vocês concordam comigo que se, por exemplo, aqui, nessa posição, no meu canal, eu trocar esse meu aminoácido aqui hidrofílico por um hidrofóbico, eu não corri o risco de acontecer isso aqui, ó. Vou imaginar aqui que a minha membrana faria isso aqui, ó. Eu poderia inverter meu loop, e aí o que ia acontecer com esse canal aqui? Ele ia fechar. Então vejo que você trocar um aminoácido hidrofílico por um hidrofóbico, você tem algumas penalidades altas aqui, ó, porque a chance disso se permanecer ao longo da evolução é muito pequena. Então, vejam que essa matriz Blossom, ela trouxe isso, ela trouxe essa característica bastante interessante, mas olhando, primeiro, regiões bem conservadas, regiões menos conservadas, e de acordo com o bloco de região que ele fez análise no conjunto de proteínas, ele consegue, então, gerar painéis e obrigatoriamente ele consegue gerar aqui penalidades, enfim, scores distintos, tá? Então, aminoácidos comuns apresentam baixo score, aminoácidos raros apresentam score alto, e assim por diante. Bom, então uma vez que ele fez o alinhamento, olha só, gente, então ele pega uma sequência, outra sequência, e vai alinhando. E aí ele vai colocando uma embaixo da outra, e vai somando, vai colocando esses scores aqui, então. Uma arginina com uma treonina, menos 1. Lisina com leucina, 4. Arginina com treonina, 0. Ou seja, não penaliza porque isso aqui pode acontecer. E assim vai. Então, o que acontece? Cada uma dessas posições ele vai dar um score e a soma disso tudo a gente vai chamar do score do alinhamento. Com isso eu consigo quantificar os meus alinhamentos, tá? E o que é? Qual que é o valor de referência? O que eu posso dizer para ser um score bom? Tá? Então, quanto maior for o meu score, melhor vai ser meu alinhamento. Ou seja, mais similares são duas sequências. Tá? Então, se eu pegar uma sequência num conjunto, vamos pensar naquele meu exemplo anterior lá que eu tinha, um pedaço de proteína contra duas. Eles têm, em termos de resíduos, eles têm a mesma coisa, mas quando eu coloco um embaixo do outro, eu vou ter scores diferentes entre elas. E aí, qual que vai ser o melhor? Aquele que apresentar o melhor score. Tá? Eu posso dizer que
o peptídeo A é mais similar do que o peptídeo B, naquele meu exemplo. Tá? Então, o que acontece? Para isso, se utiliza hoje técnicas, porque vocês imaginam fazer isso mão a mão, imagine você fazer isso globalmente, você pegar toda a proteína com toda a proteína. Aí você tem um banco de dados de 10 mil proteínas, fazer uma a uma de maneira global, ou seja, é muito demorado. Então se utiliza hoje métodos, são chamados de métodos heurísticos, né? Que ele é uma regra, né? A heurística, na realidade, é uma regra, um método que ajuda a resolver um problema de forma rápida, que você, obrigatoriamente, vai precisar de alguma análise computacional, né? Isso, então, é bastante interessante de você fazer isso, mas uma característica importante da heurística é que você tem que ter uma regra definida, tá? Ou seja, você tem que ter regras pré-definidas, então você tem que já informar para o teu programa o seguinte, olha só, beleza, me busque lá sequências, mas vamos partir de um princípio, vamos partir de uma regra. Então vamos pegar apenas sequências que tenham 20 resíduos, um atrás do outro exatamente iguais, ou que tenham 5 resíduos, um exatamente do outro iguais. Começa por aí. Segundo, vamos trabalhar com scores acima de tanto, ou seja, você começa a gerar alguns critérios, né, algumas regras, tá? Isso obrigatoriamente vai te demandar mais tempo, mas temos um problema, porque nós vamos ter que ter um índice de probabilidade, tá bom? Ou seja, eu preciso, com base nessas regras, eu tenho que dizer qual que é a probabilidade dessa minha regra ter encontrado alguma coisa extremamente ao acaso nessa minha análise, tá? Então, o programa mais utilizado é o BLAST, gente, eu vou mostrar para vocês ele e vocês vão utilizar ele aqui na aula, tá? O BLAST é uma ferramenta chamada de Basic Local Alignment Tool, ferramenta básica de alinhamento local. O que ele faz? Né? Ele procura, o BLAST ele usa uma heurística que ele vai procurar primeiro, em vez de pegar, vamos imaginar aqui, esta sequência, e você tem esta sequência do banco de dados, você tem a 2, você tem a 3, então você tem a sequência 1, a sequência 2 e a sequência 3. Qual é a sequência mais similar com essa minha primeira aqui? Eu tenho uma forma de fazer isso, é pegar a sequência daqui até aqui e comparar ela contra todas várias vezes. Enfim, você teria que comparar, vamos supor, uma sequência aqui de 100 aminoácidos, você vai comparar esses 100 aminoácidos contra todos os aminoácidos aqui, contra todos aqui. Isso demanda tempo, computacionalmente é bastante longo. Qual que é a ideia do BLAST? O BLAST é uma ideia, uma sacada muito interessante, que é a seguinte. Por que eu não pego essa minha sequência e quebro ela todas em pedacinhos aqui, e esses pedacinhos, cada um deles, eu vou lá no banco de dados e pesco ele, eu vou pescar a sequência utilizando esse pedacinho, cada um deles. Aí eu pego esse cara aqui, opa, ele encontrou que este carinha aqui, esse pedaço é exatamente igual a esse pedaço daqui. Bom, aí eu trago isso para minha análise e continuo fazendo o resto. Vejo que por essa análise eu já eliminei e não vou fazer a análise das outras duas, da sequência 2 e 3, porque elas não têm regiões similares. Então é isso que ele faz. Ó, ele pega a sequência aqui, ó, aqui nesse lado, sequência inteira, quebra em pedaços. Esses pedaços eles chamam de word, palavras, né? Word. Essas palavras ele pesca no banco de dados as sequências que contenham essas palavras e depois ele começa a refazer o alinhamento entre a minha sequência total lá em cima contra aquela sequência que foi pescada no banco de dados. Então, esses trechos, né, essas palavras, né, eles também chamam de HSP, tá? Ou High Sequence Pairs. Então, o BLAST, ele é uma ferramenta que vocês têm no GenBank, tá? Então, lá no site do GenBank, aqui no NCBI, vocês clicarem lá, vai ter essa ferramenta BLAST aqui. E ele tem 5 principais algoritmos. Aqui está representado 4, mas tem um outro aqui para baixo. Ele tem 5 principais algoritmos. Olha só, o que ele faz? Ele pode comparar uma sequência nucleotídica contra bancos de dados, aí o que vem depois da seta são os bancos de dados, de sequências nucleotídicas. Portanto, ATCIG contra ATCIG.
Tem um outro algoritmo que ele procura proteínas contra bancos de proteínas. Tá? Então, todos os aminoácidos contra os 20 aminoácidos aqui. Agora, vamos imaginar que você não tem disponível a sequência proteica, você não sabe qual é a sequência proteica de uma determinada região do DNA, e você quer tentar encontrar uma região, uma proteína similar com aquela região. Existe um algoritmo chamado BLASTX. Tá? O que ele faz? Ele vai pegar o seu nucleotídeo e vai traduzir nas 6 janelas de leitura. Vocês depois assistam, quem não assistiu ainda, assista o vídeo da aula anterior, que eu vou falar dessas 6 janelas de leitura. Vocês vão entender lá, tá? Como é que funciona. Tá? Então ele vai pegar aquela sequência nucleotídica, traduzir em 6 janelas de leitura, 6 possíveis proteínas, e vai comparar com o banco de proteína. Aqui com o DB de proteína. E ele pode fazer também o seguinte, eu tenho a proteína, vamos supor que eu fiz uma espectrometria de massa, eu identifiquei um peptídeo, e eu quero saber qual é o gene correspondente daquele peptídeo. Mas eu não tenho a sequência de DNA, desculpa, eu não tenho um banco de proteínas para aquela espécie. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha proteína, meu peptídeo, vou pegar um banco de dados de nucleotídeo e vou traduzir o banco de dados DB nas 6 frames de leitura e vou comparar a proteína com as 6 possibilidades de leitura para cada sequência. Tá? Existe um outro programa que é chamado tBLASTX, que ele compara banco de nucleotídeo contra o banco de nucleotídeo, só que ele traduz os nucleotídeos em 6 frames e o banco de nucleotídeo também nas 6 possibilidades de leitura. Isso aqui, obviamente, demora muito mais tempo para você fazer. Tá? Então, a ideia por trás disso, gente, é o seguinte. Vocês imaginam o BLAST na seguinte forma. Então, vamos pensar que a minha sequência é essa aqui. Ó. Seria esta frase. A visita a Galápagos foi importante para a Drive. Se eu fizer uma busca literal no Google, vocês concordam que eu vou ter poucos resultados, né? Literalmente. Vai demorar mais e eu vou ter menos resultados, porque quantas vezes vai aparecer em diferentes textos exatamente esta frase aqui? Se eu fizer a busca só pelas palavras Galápagos e Darwin, vocês concordam comigo que eu vou ter vai ser mais rápido a minha busca, porque eu diminuí meu escopo de busca, né? Não tenho todas essas letras e palavras para buscar, mas eu tenho 2 palavras talvez importantes aqui dentro desse contexto. E aí, eu obtenho esse resultado. A minha frase era, a visita a Galápagos foi importante para Darwin. E o que me retornou foi, as Ilhas Galápagos foram fundamentais para o estudo de Darwin. A pergunta que eu faço para vocês, o contexto desta frase e desta frase não é o mesmo? Sim. Então, eu não preciso ter exatamente a mesma sequência, mas eu tenho regiões similares que me indicam que essas 2 frases têm o mesmo contexto. Portanto, elas têm, entre aspas, a mesma função. Tá? Então, o BLAST faz isso, olha só. Ele pega uma sequência de proteína, ele quebra essa sequência em vários pedacinhos, ou de nucleotídeo, tá? Isso é chamado de word hit, e ele vai pescar nos bancos de dados esses pedaços. Então, vamos lá. Eu peguei esse pedacinho, fui lá no banco de dados, pesquei uma sequência que tem exatamente aquela palavrinha que me interessa. De 3 milhões de sequências, eu encontrei só uma que tem exatamente essa sequência aqui. Tá? Aí o que ele faz? Uma vez que ele buscou, achou, fez o match primário, ele vai pegar a minha sequência, comparar com a sequência do banco de dados. E aí ele vai fazer... daí ele vai estender o meu alinhamento. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar lá cada base por base e vai fazer o alinhamento uma a uma, aqui base ou aminoácido por aminoácido, e vai verificar qual que é a pontuação que está aqui dentro, né? Então ele vai usar aquela matriz de score que eu falei para vocês. Ó, então ele vai pegar cada uma, vai ter o score deste alinhamento e vai gerar aqui, esse aqui é o exemplo, ó, ele teve esse resíduo com esse resíduo, score 4, 6, opa, uma prolina com uma valina, opa, não é o mesmo aminoácido, não são aminoácidos da mesma categoria hidrofóbica,
pela matriz de substituição que eu usei, eu tenho que penalizar isso com -2. E assim ele vai fazendo até o final. Tá? E aí ele gera, depois a soma de tudo isso gera um score. Tá? Bom, aí lá no início eu falei o seguinte, se eu usar essa heurística, ele me permite ter maior rapidez na minha busca. Beleza, eu não preciso olhar toda a sequência, eu olho só pedacinhos iniciais, depois eu estendo. Só que isso gera um problema, porque isso pode gerar uma certa aleatoriedade nos dados, ou seja, eu posso encontrar coisas que não são válidas. Então eu preciso utilizar algum método estatístico, algum parâmetro estatístico que me indique qual é a probabilidade de um resultado que eu obtive no BLAST ser um resultado ao acaso, ou seja, ser um resultado não real. Tá? Para isso, a gente usa um valor, talvez vocês já conheceram, já ouviram falar dele. Né? Vocês lembram do valor de P, quando vocês fazem análise estatística? O valor de P na análise estatística é mais ou menos isso, né? Então você tem aquele valor de P menor ou igual a 0,05, eu considero que o meu resultado ele é válido, ou seja, não foi um resultado encontrado ao acaso, né? Não teve uma aleatoriedade ali no resultado. Bom, então, a gente utiliza essa ideia do valor de P aqui, só que nós temos um problema, que é o seguinte, se eu fizer uma análise de similaridade com um banco de dados que tem 100 sequências, eu tenho um escopo de análise, eu tenho um escopo de busca, né? Um espaço de busca aqui. Tá? Agora, se eu fizer uma análise em 1 bilhão de sequências, veja, o meu escopo de busca mudou, certo? Então, eu tenho que ter uma forma de normalizar isso, de normalizar esse valor de P, utilizando o score, que é chamado, e aqui ele normaliza através do bit-score, comparando com o teu banco de dados. Então, o que acontece? O score ele passa a ser normalizado de acordo não só a soma dos alinhamentos, mas ele é normalizado de acordo com o tamanho do seu banco de dados. E com isso, ele nos permite ter um valor chamado de I-value. Então, é o valor normalizado de acordo com o tamanho do banco de dados. Então, é o valor de P normalizado pelo tamanho de banco de dados. Então, o I-value, que é este valor que a gente vai olhar aqui a partir de agora, ele tem que ser baixo. Tá? Tem que ser próximo a zero, ou zero. O ideal seria zero. Zero significa que você não tem aleatoriedade nenhuma naquele resultado. Tá? Então, em bioinformática, a gente usa com esse valor de P quando ele for menor do que E1, E na menos 5. Por exemplo, se eu tiver o seguinte valor, 3, E na menos 10. Significa 0,00003, certo? Ou seja, 10 vezes aqui depois 10 casas após a vírgula. Então esse menos 10 indica isso. Então eu estou muito próximo a zero. Se eu tiver um valor lá de 3, ou o valor de 3 na E elevado a menos 1. Qual que vocês acham que é o valor menor? Este ou este? Ou o valor 1 ou o valor 2? Alguém só coloca ali para mim. Qual que é o menor e velho? Isso, Santiago, muito bem, ótimo. Então tá ali, né? 3E na menos 10, ele é menor do que 3E na menos 1. Beleza? Então, o que eu quero? Eu quero coisas desse tipo. Eu quero valores bem baixos, isso me garante significância do meu resultado de similaridade. Então, veja, lembra aquelas perguntas que eu fiz no início? Eu consigo quantificar e saber, dentre um conjunto de alinhamentos, qual é o melhor? E qual é a sequência mais similar entre a minha e o banco de dados? E sim, isso eu consigo ver através do score. E eu consigo ter uma garantia estatística de que este resultado que eu obtive, ele não é um resultado encontrado ao acaso? Sim, eu tenho a garantia utilizando esse valor de velho aqui. Beleza? Bom, então como é que a gente faz? Pensando nessa sequência, né? Eu posso pegar o BLAST,
e pegar, desculpa, aqui eu coloquei uma sequência nucleotídica, mas eu posso fazer um blast de uma sequência de proteína com uma sequência de proteína. E aí ele me responde, me apresenta esse resultado aqui. Nossa, isso aqui tá ótimo, né, gente? Olha só. A minha sequência, e a minha sequência que eu coloquei lá, eu estou estudando ela, nós vamos chamar de query. A sequência que eu encontrei no banco de dados utilizando o BLAST, eu vou chamar de subject, aqui. E aqui, obviamente, a continuação, né? Então você tem a query, a subject, e aqui a continuação dela. E aqui no meio a gente tem aquilo que é consenso entre as duas. Olha o valor que a gente teve aqui de score, 424, nesse caso. Olha o valor de expect value. Olha isso aqui. Alguém pode me dizer se isso é bom ou ruim? Este resultado que eu estou obtendo aqui é um resultado não aleatório, né? Porque você tem que ir na menos 148. Aqui você tem quantos porcentos de identidade que essas sequências têm, ou seja, metionina com metionina, guanina com, glicina com glicina, alanina com alanina, beleza. Agora você tem aqui o outro índice que é chamado de positividade. Você sabe o que é isso? Seriam, por exemplo, aqui você tem 2 aminoácidos distintos, de categorias bioquímicas distintas, estão vendo? Se eles fossem de categorias bioquímicas similares, eu teria aqui um valor, um maisinho aqui no meio, que não é o caso, tá? Que não é esse caso aqui. Se eu tivesse um valor de positividade, então eu teria aqui, por exemplo, 211, né? 211, 211, mas não teve. Teve aqui, ela não é igual, então mudou, não é positivo. Depois eu acho que vai ter um alinhamento que vai mostrar isso melhor para vocês, tá? Vejam só, então, se eu olhar esta sequência aqui, eu posso olhar da forma de alinhamento, mas o meu resultado, normalmente, a gente não precisa olhar para o alinhamento, a gente não precisa olhar esse cara aqui, a gente só olha essa tabela. Esse é o meu resultado de um blast. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Eu tinha uma sequência, tá, de DNA, tá aqui, ó, as informações respectivas da minha sequência, o identificador dela, se tinha descrição, o tamanho da minha sequência, e o programa que eu utilizei um BLASTN. Tá? Eu tive este resultado aqui, uma tabela que me informa que a minha sequência do banco de dados, ela foi similar com todas essas aqui. Ó. Esse foi o meu resultado que eu obtive. Tá? Qual deles é o mais similar? Lembram? Para ser mais similar, eu tenho que ter um valor de score alto. Então, o valor de score é alto. Ah, professor, mas aqui eu tenho 4 iguais. Qual que eu vou escolher? Bom, aqui nós temos um problema, porque isso aqui é a mesma proteína várias vezes no mesmo banco de dados, talvez variantes diferentes, tá? Então, nesse caso está repetido. E olha aqui, olha o valor do I-velho. Neste caso, todos eles são bons, né? Significa que todos esses resultados obtidos aqui, eles não têm chance de serem ao acaso, ou seja, eu tenho confiabilidade nesse meu resultado. Vai caindo, obviamente, a porcentagem de identidade, tá? Que é adenina com adenina, tironina com tironina, vai caindo aqui, vai decrescendo. E aqui eu consegui analisar 100% da minha sequência. Então, essas 414 bases aqui foram todas elas cobertas na minha análise, tá? Então, esse valor de score, ele é referente a 100% da minha sequência, tá? Aí aqui teria o alinhamento, ó. Se a gente olhar que esse aqui seria aquele primeiro match lá que eu mostrei para vocês, ó, o score 360, 700, spec 0, nenhuma abertura de gap, não teve que abrir espaço para a gente poder analisar, e aqui eu tenho a porcentagem de identidade. Aonde que está diferente? Ó, tem uma base aqui que está diferente, ó, estão vendo? E essa base pode ser, talvez, uma mudança de variante, ou seja, a minha sequência, ela tem ela tem esta base distinta aqui, é um SNP nesse gene que eu estou analisando, tá? Bom, isso que eu já falei para vocês, que é a nossa sequência, a sequência do banco de dados. E aqui, onde a gente está com o SNP. Tá? Bom, e sequência de proteína, mesma forma, você pode fazer. Então aqui, ó, fiz um BLAST-P, eu tenho a minha sequência aminoácidica, tamanho dela, e da mesma forma eu tenho aqui os resultados, ó, score, tá?
o tamanho, o quanto que eu cobri, o meu I-velho e a porcentagem de identidade. Então aqui eu tenho aquele condição que eu estava falando para vocês anteriormente, ó. Score, valor de E, aqui a gente tem a identidade, vejam, quantas vezes que aparece a mesma base no banco de dados, isso é identidade. Agora olha aqui, ó. O que é isso? Uma isoleucina e a metionina. Ambas fazem parte da mesma classe bioquímica, da mesma categoria bioquímica de aminoácido. Então, elas são positivos. Agora, isoleucina com fenilalanina, elas são diferentes. Opa, então, outra categoria. Então, elas não são positivas, elas não têm essa possibilidade de serem próximas, né? Então, a gente tem esse índice de positividade aqui. Então, o que acontece? Geralmente, quando você tem uma troca de um aminoácido e essa troca ela é positiva, a chance, lembram? Volto lá para o meu exemplo da membrana lá, né? Se eu tenho aqui um resíduo hidrofóbico, vou colocar aqui com um F aqui só para a gente saber que é hidrofóbico. Opa, peraí. Bom, hidrofóbico aqui. Se eu tiver esse resíduo hidrofóbico e trocar por outro hidrofóbico, ela provavelmente não vai mudar essa minha estrutura aqui. Então, essa é uma mutação que ocorreu lá no gene, mudou meu aminoácido, mas possivelmente não vai ter interferência na minha estrutura e na minha função da minha proteína, tá? E esses gaps, né, que apareceu aqui, gaps, é que às vezes o programa ele precisa fazer umas aberturas de espaço em uma ou outra sequência, às vezes até nas duas, para poder ter o melhor resultado de score, para que a soma desses scores seja bastante elevada. Então vale mais a pena ele abrir um pouco de espaço e penalizar isso do que pegar este cara aqui, imaginem, vou voltar aqui uma coisa. Ó, imagine este D aqui alinhado com este G aqui. Ele ia ter ia ser muito mais penalizado do que abrir esse gap aqui. Eu posso pegar essa sequência, né, e fazer o seguinte, ó. Lá na aula passada, eu peguei exatamente essa sequência e eu fiz o exemplo das 6 frames. Então, vocês imaginam o seguinte, você tem esta sequência de DNA e você quer saber onde está a região codificante desta sequência, tá? Utilizando diretamente o BLAST. Tá? Então eu tenho essa sequência de DNA, eu quero saber se a minha proteína começa fazendo essa leitura aqui, GGG, TCG, GGG, eu quero saber que ela começa aqui, ou se ela começa a partir do segundo, ou se ela começa a partir do terceiro nucleotídeo. Ou ainda, ela pode começar na fita complementar e reversa aqui embaixo, né? Então, eu tenho essa possibilidade aqui. A -1, -1, né? No -2 e na -3. Então, eu tenho 6 possibilidades de leitura. O programa BLASTX, ele faz isso. Ele pega a sequência do nucleotídeo e traduz ela nas 6 janelas de leitura. É o que ele viu, olha só. Na análise que eu tive aqui, com um score bastante alto, com um I-velho bastante baixo, este resultado, contra o banco de dados de proteína, identificou que na segunda janela de leitura, a partir do na segunda base, eu consigo ter esta proteína aqui, que é similar a esta proteína aqui do banco de dados. Tá vendo? Qual que é essa proteína do banco de dados? Essa aqui, ó. É esse cara aqui. Tá? De humano. Tá? Então, vejo, voltando aqui, começou a partir desta base aqui. Ó. Então, isso aqui ele não utilizou para fazer o nosso códon. Provavelmente aqui eu teria mais 2 bases que eu não tive acesso a ela, porque eu não consegui sequenciar ela. Tá? Então, começa a partir daqui. Ficou claro isso para vocês, gente? A diferença entre o BLAST-N, compara nucleotídeo com nucleotídeo. BLAST-P compara uma sequência de proteína contra o banco de proteína. E o BLAST-X compara uma sequência de nucleotídeo, traduz nas 6 possibilidades de leitura e aí compara com o banco de proteína.
o que acontece? Então, algumas dicas importantes para BLAST. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem analisar, então vocês têm lá um gene de interesse de vocês, tal. Primeira coisa que vocês têm que pensar é qual é a base de dados, o banco de dados que eu vou utilizar. Lembre muito bem que score, que é aquele bit score lá que a gente aparece, ele é dependente do banco. Quanto maior for o teu banco de dados, maior vai ser teu score, tá? Então isso é importante. Então, porém, né, seria interessante, mas ao mesmo tempo, bancos de dados muito grandes, você tem mais tempo de análise. Utilize valores limitadores de busca, né? Então, valores de ponto de corte de velho. Então, assim, qual que é o I-velho que seria o I-velho mais interessante em níveis para a gente fazer análise aqui? O padrão que a gente usa. Até já dei a dica lá. E na menos 5. Então, tudo que vier abaixo deste valor, eu tenho uma garantia de que o meu resultado ele foi um resultado não ao acaso, tá? Outra coisa é, será que eu preciso mostrar 100 mil alinhamentos? Né? Preciso mostrar todos os resultados? Será que com os 10 primeiros, com os 15 primeiros, já não seria o suficiente para mim? Então, talvez eu não preciso olhar todos os resultados. Posso olhar os 10 primeiros, só o primeiro, quero fazer uma busca rápida, só quero saber o primeiro, e assim, ele pode limitar, então melhora a tua busca. E outra coisa importante, né, que você tem que conhecer muito bem do seu organismo, o grupo que você está trabalhando, tá, gente? Sequências pouco complexas, tá? Então, sequências pouco complexas, por exemplo, sequências muito repetidas. Vocês imaginem, gente, uma sequência assim, ó. T, 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 C, G, C, G, C, G, C. Bom, várias vezes, várias repetições. Isso aqui é uma sequência pouco complexa, porque é uma região repetida, muito T. É possível que você encontre em vários locais do seu genoma várias dessas sequências aqui. Tá? Então, sequências pouco complexas vão te dar muito hit. Então, você tem que saber muito bem o que você está trabalhando. Tá? Então, essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês. Tá? Bom, e é possível a gente encontrar, a partir dessa sequência, regiões que são chamadas de regiões funcionais. Eu não quero saber só o alinhamento, mas eu quero saber onde estão as partes funcionais da proteína. Sim, eu posso usar programas de busca de domínio, busca de motivos de proteína. Bom, para finalizar, pessoal, tudo que eu falei para vocês aqui hoje, tá? Ele está dentro desse conceito aqui chamado de similaridade, que é o grau de semelhança entre sequências, tá? Ou seja, aquilo que eu posso mensurar. É muito comum a gente observar em alguns trabalhos utilizar esse conceito de homologia querendo se referir à similaridade. Homologia, pessoal, ele é utilizado para demonstrar uma relação evolutiva entre as sequências. Tá? Ela não pode ser mensurada. Duas sequências, elas ou são ou elas não são homólogas. Ou elas derivam de uma sequência ancestral comum ou elas não derivam. Ponto. Tá? Ah, professor, mas se eu tiver um gene de uma espécie bem diferente, de repente encontrei outra espécie completamente nenhuma correlacionada diretamente uma com a outra, e nos grupos talvez anteriores, em outros grupos da espécie, você não encontrava esse gene. Você encontrou na espécie A ou espécie B. Mas elas não têm relação nenhuma uma com a outra, filogeneticamente falando. E eu encontrei o mesmo gene. Bom, aí nós podemos falar que são proteínas homólogas, mas elas derivaram provavelmente de uma transferência horizontal de um gene. Tá? Isso a gente pode ver em outro momento. Tá? Então, a gente usa muito essa analogia de termos aqui entre o que é homólogo e o que é análogo. Né? Se a gente comparar a mão humana com a perna, enfim, o braço, por exemplo, pata anterior de um gato, vocês concordam comigo que a função é diferente, né? Mas a origem embrionária é a mesma. A gente utiliza um termo muito parecido com isso, tá? Então a gente fala que homologia, né? A gente vai trabalhar muito com homologia, que é aquele conceito de mesma origem evolutiva.
E a gente tem dois termos importantes aqui, que são ortólogos e parálogos. Tá? O que são estruturas ortólogas? O que são genes, proteínas ortólogas? São sequências com a mesma função em um mesmo ancestral comum e derivam de um processo de especiação. Tá? São duas sequências com a mesma função e derivadas de um mesmo ancestral comum. Mas elas estão em espécies diferentes. Então eu tenho aqui, vou fazer um desenho aqui para a gente tentar deixar mais claro. O gene A e o gene A na espécie 1 e 2. Opa, aqui o meu negócio não fica muito bom assim, certo? Então, gene A e gene A derivam de um mesmo ancestral, tá vendo? Em duas espécies diferentes. Então, quando eu comparo este gene com este gene, eu tenho aqui uma homologia. E paralogia? Paralogias são sequências que derivam de um evento de duplicação gênica e as sequências estão na mesma espécie e podem ou não manter a mesma função. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o gene A e o gene B na espécie 1. Tá? O gene A e o gene B, eles estão na mesma espécie. Evolutivamente falando, os dois derivaram de um gene em comum lá de uma outra espécie. E aí, talvez, durante esse processo evolutivo, este gene, um desses genes aqui, ele, na espécie 1, sofreu uma duplicação. Então, é uma duplicação. Eu poderia aqui, em vez de usar B, eu vou colocar a linha, para ficar mais fácil para vocês. Seria uma duplicação do gene A. Na espécie anterior, era um único gene, só tinha o A, certo? Agora, nessa espécie aqui, na espécie derivada aqui, nós temos, então, dois genes As que foram por um evento de duplicação. E isso a gente chama de parálogo. Deixa eu ver se fica mais claro aqui. Olha só. Gene A. Você tinha uma espécie aqui. Teve uma duplicação gênica na mesma espécie aqui. Veja, ainda o que está em cinza é o clado, tá? E o que está em vermelho ou azul é o gene. Então, na espécie anterior, enfim, ancestral, esse gene A ele foi duplicado. Então, ele gerou o gene A e o gene B. Beleza? Tudo bem. Então, aqui nesse momento, eles são genes parálogos dentro dessa espécie aqui, dentro desse grupo. Aí ocorreu um evento de especiação. Aí, então, essa espécie 1 recebeu o gene A e recebeu o gene B. Estão vendo? Gene A e gene B. Essa espécie 2 recebeu o gene B e o gene A. Agora, vamos imaginar que eu não tenho este cara aqui. Ó. Eu não tenho, eu desconheço esse aqui. Ó. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Ó. Eu nunca mais vi esse cara, ele foi extinto. Eu não tenho sequência de DNA desse cara aqui. Impossível eu saber desse cara aqui. Eu não sei disso aqui. Tá? Olhando só para essas duas espécies, como é que eu posso, por uma análise de similaridade e por análise, obviamente, evolutiva, dizer que este gene A aqui é igual ao gene A da outra espécie? Então, eu posso comparar todos esses caras contra todos, e o melhor resultado de similaridade que eu tiver aqui do gene A na espécie 1 contra a espécie 2 vai ser esse gene A2 aqui. E vocês observam que eles derivaram de um mesmo gene ancestral, lá na espécie ancestral. Estes genes aqui, ó, este aqui, o gene A e o gene A', eles são chamados de ortólogos, porque eles derivaram do mesmo ancestral comum. O gene B1 e o gene B2 derivaram do mesmo gene ancestral na espécie anterior. Eles também são chamados de ortólogos, né? Então, o B, aqui, deixa eu fazer aqui, o B com o B, eles são chamados de ortólogos também. Agora, quando eu olho para dentro da espécie 1 e eu vejo dois genes bem parecidos, muito similares, e
enfim, sim, similares um com o outro. Esse é muito similar com esse e esse é muito similar com aquele. E nenhum outro gene da espécie 1. Esses dois caras aqui, eles são chamados de parálogos, porque lá atrás, lá evolutivamente pensando, houve uma duplicação desse gene, tá? Que essa espécie manteve. Tá? E aí, quando eu tenho o gene A com o gene C, e eles são bem parecidos, de uma outra espécie, aí eu tenho aqui uma analogia. Tá? Ou ortoparalogs, enfim, que a gente chama. Tá? Agora aqui, ó, gene A1 com gene B1, eles são parálogos. Gene A2 com gene B2, eles são parálogos. Agora, gene A1 com o gene B2 da outra espécie, eles são parálogos. Eles chamam um termo que a gente usa, tá? É ou parálogos ternos, né? Autoparálogos. Então, pessoal, a gente não pode confundir similaridade com homologia, mas a gente pode, tá? Similaridade a gente quantifica, a gente pode dizer duas sequências elas são 30% similares, elas são 80% similares. Agora, duas sequências, ou elas são homólogas, ortólogas, ou elas são homólogas, parálogas, ou elas são análogas, enfim, mas elas têm esses conceitos, beleza? Então, isso é importante. O que a gente percebe pela experiência é que se duas sequências apresentam alta similaridade, por exemplo, para a sequência proteica, eu vou puxar aqui, ó, tá? Só uma coisa aqui. Se a gente pegar uma sequência proteica e para proteína, eu tiver mais de 30% de similaridade, ou aqui eu vou até colocar identidade, né? Identidade. Mais de 30% de identidade, eu posso dizer que duas sequências são homólogas. Tá? Que elas têm uma homologia. E aí eu posso fazer uma extrapolação de função. Então, se eu pegar uma sequência desconhecida de proteína, comparar com um banco de dados, contra um banco de dados de sequências proteínas conhecidas, e eu tiver esse resultado aqui, eu posso fazer uma extrapolação de função. A gente viu que isso aqui, eu vou dizer assim, seria a média, seria assim, o normal para todo mundo. A gente vê que em algumas espécies isso não é verdade, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Por exemplo, a tripanossoma a gente está usando em torno de 40%, mas pode usar isso aqui como parâmetro, tá? E quando eu falar de nucleotídeo, tá? Então, quando eu falar de nucleotídeo, meu Deus do céu, quando eu tiver mais de 75%, 75% de identidade, tá? Eu posso fazer essa extrapolação de função também. Tá bom? Então eu poderia usar isso aqui como se fosse uma regrinha. Tá? Então, quando eu faço uma análise de similaridade com uma sequência de proteína contra o banco de proteína e eu tiver mais de 30%, eu posso extrapolar a função e até hipotetizar que elas podem ser proteínas homólogas, tá? Ortólogas, tá bom? Ou parálogas, dependendo da espécie que você está usando. Bom, pessoal, bastante coisa hoje.